Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro Júnior e nessa aula eu vou começar a dar para vocês o assunto de logaritmos. Então vai ser uma introdução onde nós vamos conhecer, pessoal, o que é um logaritmo. Então, para você começar a se familiarizar com esse assunto aqui, primeiro eu tenho que mostrar para você as partes de um logaritmo. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu tenho aqui representado, está escrito essa abreviação aqui com letras minúsculas, certo? Log, Log que vem do quê? De logaritmo. Então eu tenho aqui o seguinte, eu tenho, por exemplo, aqui o logaritmo de 4 na base 2, que vai ser igual a 2. Então reparem, o logaritmo de 4 na base 2. Pessoal, logo de cara, nós já vemos que esse 2 aqui, que está aqui em verde, que eu fiz questão de colocar em verde para vocês aqui, o nome que ele vai receber é base. Tudo bem? Então, esse 2 que está aqui em verde se chama base. Esse 4 aqui, pessoal, que está na cor de laranja, ele vai receber o seguinte nome. Eu vou chamar ele de logaritmando. Logaritmando, certo? É esse número 4 que está aqui na cor de laranja. Tudo bem? E aí, esse 2 aqui, pessoal, que está em rosa, eu vou chamar ele de logaritmo. Então, o 2 eu vou chamar de logaritmo, tudo bem? Então, assim, o logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2. Tudo bem? Então, essas aqui são as partes do logaritmo. Agora, isso aqui, pessoal, só vai acontecer se eu tiver o seguinte. Reparem que eu tenho aqui 2 elevado a 2, que vai ser igual a quanto? 2 vezes 2, que é 4, certo? Então, o logaritmo, esse logaritmo aqui, assim como qualquer outro, só vai existir se ele tiver isso aqui acontecendo também. Se, por exemplo, eu tenho aqui logaritmo de 4 na base 2, que é igual a 2, isso só vai acontecer se 2 elevado a 2 é igual a 4, certo? Reparem que eu tenho aqui, então, uma potência, onde esse 2 aqui, em termos de potência, esse 2 ele recebe o nome de base. Esse 2 que está aqui em rosa, na potenciação, ele vai receber o nome de expoente. Tudo bem, pessoal? Então, reparem outra coisa também aqui. Reparem que no logaritmo, esse 2 aqui que fica aqui embaixo, bem pequenininho aqui embaixo, ele é chamado de base. E aqui na potência, esse 2 aqui, certo? Ele também recebe o nome de base. Por isso que eu coloquei, pessoal, cada uma das partes aqui na mesma cor. Esse 2 aqui do logaritmo, que é a base, se refere à base aqui da potência mesmo, de fato. Tudo bem? Esse expoente que está aqui, 2 na cor rosa, tudo bem? Eu coloquei ele na cor rosa porque ele de fato ele está fazendo o papel do que aqui? Do próprio logaritmo aqui, que é o resultado do logaritmo de 4 na base 2. E reparem que o logaritmando que está aqui em cor de laranja, ele é o resultado da minha potência aqui. Isso significa o que, pessoal? Significa o seguinte, na matemática nós temos este sinal aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é esse aqui, que é um sinal da lógica. Esse sinal aqui, ele significa o seguinte, C e somente C. Então, lendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte, que o logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2, se somente C, 2 elevado a 2 é igual a 4. Tudo bem? Então, em se tratando de uma definição, pessoal, um pouco mais formal da propriedade de logaritmo, mas sem entrar naquela formalidade excessiva, vai ficar assim. Eu vou ter o seguinte, que o logaritmo de b na base a vai ser igual a x
C somente C, A elevado a x é igual a B, certo? Então, para a gente resolver um cálculo de logaritmo, nós temos que aplicar essa definição aqui. Isso vai ficar mais fácil, pessoal, quando a gente resolver um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, nós temos aqui esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o logaritmo de 9 na base 3. E eu quero calcular o logaritmo e vou fazer isso aplicando a definição aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Para me calcular isso aqui, pessoal, eu tenho que fazer a seguinte pergunta. Qual é o número que, elevando essa base 3 aqui, ó, vai me dar como resultado o 9? Olha como que eu vou escrever isso, ó. Então, qual é o número, certo? Qual é o expoente que, elevando essa base 3 aqui, vai me dar como resultado o 9. Ó. Então, vocês reparem, ó, que isso aqui é a definição, certo? Que eu acabei de aplicar aqui, ó. Ó, o logaritmo de b na base a é igual a x, ou seja, o logaritmo de 9 na base 3 vai ser igual ao número x. C somente C, eu tiver isso aqui, ó. Um 3 elevado a x que vai ser igual a 9, certo? Então, eu acabei de aplicar a definição aqui, ó. Então, de novo, ó. Como que eu resolvo o logaritmo de 9 na base 3? Eu tenho que fazer uma pergunta para facilitar a construção da minha conta. Qual que é o número, certo? Ou seja, qual que é o número que vai aparecer aqui, ó? Tudo bem? Então, qual que é o número que eu, elevando aqui a minha base 3, vai me dar como resultado o 9. Então, reparem que um logaritmo, pessoal, para a gente calcular ele, nós temos que basicamente procurar transformar ele numa equação exponencial. Por isso que é importante para você desenvolver o conteúdo de logaritmo, você está muito bem familiarizado com equações exponenciais, que inclusive eu tenho várias videoaulas aqui no canal, tudo bem? Para me calcular esse logaritmo, basta eu encontrar aqui o valor do x, resolvendo essa equação exponencial. Então, a próxima coisa que eu vou fazer, pessoal, é decompor o 9 em fatores primos. Então vai ficar assim, ó. Eu vou decompor o 9 aqui em fatores primos. E vai ficar assim, eu vou dividir o 9 por 3. 9 dividido por 3 é 3. E agora eu vou dividir o 3 pelo 3. 3 dividido por 3, 1. Então reparem, pessoal, que o 9 eu posso escrever como 3 vezes 3. Então 3 aparece duas vezes aqui. Eu posso escrever então como 3 elevado a 2. Tudo bem? Então esse 9 eu vou escrever como 3 elevado a 2. Então vai ficar assim, ó. 3 elevado a x, que vai ser igual a 3 elevado a 2. Reparem que aqui, pessoal, a base aqui do primeiro membro é 3. E a base aqui no segundo membro também é 3. Então, lembram de equações exponenciais? Quando isso acontece, eu posso tratar os expoentes como uma igualdade, como uma equação. Então, fazendo isso, ó, eu vou ter o seguinte, ó, que o x vai ser igual a quem? A 2. Preciso fazer alguma conta aqui? Não. Já encontrei aqui o valor do x. Então, o logaritmo de 9 na base 3 é quanto? É 2. Tudo bem? Então, esse é o resultado do meu logaritmo aqui deste exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.